Olá, imortais! Hoje vamos contar a história de mais um lobo que leu-te. Um lobo que a autora Stephenie Meyer deixou no ar quem possa ser o pai, mas temos nossas suspeitas. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é um espectador assíduo aqui e ainda não é inscrito, aperta aí nesse botão e apoie ainda mais o canal. E não esqueça o like, ok? Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Romances Imortais. Amber Cole nasceu no ano de 1990. Tem 1,92 m. A cor de seus cabelos, como humanos, são pretos, olhos castanhos. E seu lobo tem a cor cinza com manchas escuras. Amber é quase tão alto quanto Jacob, porém é mais esguio. Ele é o terceiro alfa sob o comando de Jacob. A mãe de Amber, Tiffany Cole, era uma mulher da tribo Macá, que se mudou para Lapush quando estava grávida dele. E todos achavam que ela havia deixado o pai de Amber com os Macás. Ela não tinha nenhuma ligação com ninguém em Lapush. As pessoas estranharam a mudança, mas com o passar do tempo, Tiffany se tornou membro estabelecido da comunidade e as especulações sobre seu passado cessaram. Amber cresceu com Jacob Black e Quill Ariara V. Era especialmente próxima de Jacob. Os dois se interessavam por carros e gostavam de andar de motocicleta. Amber se transformou no início de 2006. Ele foi o quarto de sua geração a se transformar, depois de Sam Uley, George Cameron e Paula Hoth, e antes de Jacob Black. Sua transformação começou há algum tempo depois que ele conheceu Bella Swan. Ele estava fora da escola por uma semana e voltou com o cabelo cortado, aparentemente apavorado. Sua transformação foi um choque para os outros lobos, pois apenas os descendentes de Tahak tinham essa habilidade. A mãe de Amber não tinha ligação genética com a tribo Quileute, e sua capacidade de se transformar deveria ter sido herdada do pai. Logo, os homens mais ligados ao restante da matilha eram suspeitos de sua paternidade, entre eles Billy Black, Joshua Uley e Quill Ariara IV. Diga-se de passagem, todos casados na época em que Amber foi concebido. Isso tornaria Quill, Jacob ou Sam meio-irmão de Amber. No Guia de Crepúsculo, Amber aparece na árvore genealógica da família Uley. E pelo histórico do pai de Sam, faz a gente especular que Amber, então, seja meio-irmão de Sam. Em Eclipse tem uma parte que eu achei até engraçada. Quando Bella quer negociar com Edward sobre a batalha que está por vir, e ela não quer se separar dele, e Edward, para distrair, comenta sobre a dinâmica da mente da matilha. E um ponto falado foi esse, da paternidade de Amber, e que tinha um Jacob sem coragem de perguntar ao pai se Billy poderia ser o pai de Amber. Agora, voltando à história, essa informação causou tensão na tribo, mas a maioria dos lobos o ignorou. Amber queria perguntar à mãe a identidade do pai, mas ela sempre afirmava que fora alguém que não chegara a conhecer de verdade e cujo paradeiro era desconhecido desde antes do nascimento de Amber. Agora, ele sabia que isso não era verdade, mas não podia explicar à mãe o porquê, já que era obrigado a manter em segredo sua herança de lobisomem. A ignorância de sua mãe sobre a existência de metamorfos é uma dificuldade, pois ele não pode explicar porque ele nunca está em casa à noite. Ela acredita que ele está passando por uma fase rebelde e grita com ele todas as manhãs. Amber aceita em silêncio, mas a matilha pediu a Sam para lhe dar uma folga e contar o segredo para sua mãe. O próprio Amber recusou, decidindo que o segredo era mais importante. Em Lua Nova, ele evitou Jacob e Quill, seus melhores amigos, e não contou a eles o que estava acontecendo. Quando Jacob se transformou, ele aprendeu a entender a necessidade anterior de segredo de Amber e retornou sua amizade, esperando apenas que Quill se juntasse a eles. Em Eclipse, quando Victoria criou um exército de recém-criados para atacar os Cullen em junho, quando a história começa, Quill já se juntou ao bando junto com Seth e Leah Clearwater, Brad Fuller e Colin Littlesea. Depois de descobrir que Bella está em perigo, Jacob se oferece para ajudar os Cullen a lutar contra o exército de Victoria e pede ajuda ao bando de Sam. Depois de participar de algumas sessões de treinamento e aprender sobre os pontos fortes e fracos dos recém-criados, os Cullen e o bando Uley vencem a batalha facilmente, com apenas Jacob ficando gravemente ferido no processo. Na adaptação cinematográfica de Eclipse, Amber, junto com Quill e Paul, perseguem Victoria depois que ela cruzou suas terras para fugir dos Cullen. Na segunda-feira, após o incidente, e Bella sair na moto com Jacob, eles param na casa de Emily para visitá-la. Amber e o bando imediatamente correm para cumprimentá-la e zombam do monólogo interior obsessivo de
de Jacob e zombam do monólogo interior obsessivo de Jacob na frente de Bella. Ele, junto com Quill, acompanha Jacob à festa de formatura, onde eles ouvem sobre o avanço do exército junto com o resto do bando. Embry participa da sessão de treinamento para aprender a lutar contra o exército de Victoria. Durante a luta no filme, Embry ajuda Esme a destruir um recém-criado e depois salva Alice quando ela está sendo alvo de outro recém-criado. Após a luta, ele carrega Jacob ferido de volta para sua casa e é visto pela última vez quando Bella caminha enquanto Embry e os outros estão esperando do lado de fora de sua casa, enquanto Carlyle está cuidando de seus ferimentos. Em Amanhecer, Embry está profundamente chateado com a decisão de Jacob de deixar o bando para proteger Bella e seu filho ainda não nascido. Sam o proíbe de visitá-lo com medo de que, ao contrário de Quill, que está ligado ao bando por seu imprint com Clary, Embry se juntaria ao bando renegado. Depois que o bebê nasce e a disputa entre as duas matilhas foi resolvida, ele deixa a matilha de Sam para se juntar à de Jacob com Quill. De acordo com a saga Crepúsculo, o Guia Oficial Ilustrado, ele se torna o terceiro em comando do bando de Jacob, logo após ele se juntar a eles. No filme, porém, isso não acontece e Embry permanece na matilha de Sam. Em Amanhecer, parte 1, Embry aparece na praia sentado ao lado de Seth, Jacob e Leah. Embry diz a Jacob que se ele queria coisas diferentes com Sam, ele deveria ter se tornado alfa. Sendo um dos únicos lobos que ainda não teve imprint, Embry pensa em Sam, Paul, Jared e Quill como sortudos. Mais tarde, ele está presente durante a recusa de Jacob em seguir Sam. Ele e Jared, Paul e Quill são confrontados pelo bando de Jacob, depois de ser informado por Jacob que ele mataria Renée. Embry foge com os outros depois de ouvir os uivos de Colin e Brad para alertá-los de que os Cullen invadiram suas terras. Ele então luta com seu bando contra os Cullen, sendo socado por Jasper no processo. Depois desse pequeno confronto, ele se retira com o resto do bando depois que Jacob informa a Sam que ele teve um imprint com Renesmee. Enquanto os Cullen se preparam para o confronto com os Volturi, Embry e seus membros de matilha são designados para correr com a matilha de Sam temporariamente para evitar conflitos com os aliados que se alimentam de humanos. Ele fica ao lado de seus bandos, os Cullen e seus aliados durante o confronto. Na visão de Alice da batalha, é mostrado um Embry jogando um guarda Volturi de cima dele, e depois é visto destruindo um guarda Volturi com Jared. No final, porém, a batalha não acontece. Ainda bem, né? Bom, espero que tenha gostado. E para saber que você chegou até o final, deixe nos comentários a palavra irmão. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.